O tema da live de hoje, procrastinação crônica. Por que você adia tanto? E como que isso afeta a sua vida? Quem aqui acha que está vivendo um ciclo de procrastinação crônica? E enrola para fazer até tarefas básicas, que antes fazia com facilidade, agora tem sido um peso, tá difícil. Com certeza aí, a Camila tá se identificando. Mohamed, seja bem-vindo. Eu tô bem, como é que você tá? Tudo certo? A Tatá também se identificou. Ei, Casim! Boa noite, como você tá? Saúde Mais falou que já passou por isso. Não passa mais demais? Se não passa mais, tá tudo certo, né? Deixo tudo para depois, ou muitas vezes acabo nem fazendo. Tô bem demais, Casim. Que bom que você tá aqui com a gente. Então, a temática de hoje é essa, procrastinação. Por que algumas pessoas adiam tantas tarefas? O que envolve a procrastinação? Por que a gente pode se tornar um procrastinador crônico? Vocês entendem o que é crônico, gente? Quando eu falo sobre algo ser crônico, vocês entendem a gravidade disso? Crônico está relacionado com algo que eu já faço há muito tempo e que é disfuncional, não faz bem para mim. Ricardo, boa noite, né? Tô procrastinando a chegada da noite. A Aline falou que sim. E o Ricardo falou que entende bem. Ó, o Ricardo mudou a fotinha dele, pôs uma fotinha de quando ele era criança, é? Que legal! Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando e não me conhece, eu sou Patrícia, psicóloga. Prazer. É sempre bom estar por aqui falando sobre saúde mental. Já te convido a me seguir, deixar aquele abraço para você não perder as próximas lives. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Prof. Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. O Ricardo fica exibindo que ele é nível 20. Vocês viram que quando ele sai e entra da live, que o nome dele parece em evidência, assim? Ivamara, obrigada pelo abraço. Tamares também. Bora de tep, galera. Lucas, obrigada pelo abraço. Vamos então falar desse tema de hoje? Então eu faço para vocês uma pergunta. Quantas vezes você já deixou para amanhã algo que poderia fazer hoje? E que esse amanhã nunca chegou? O que a gente pode acabar procrastinando? Me conta aqui, o que é mais difícil para vocês fazerem? O que vocês mais têm adiado? Vou dar um exemplo. Atividade física. Sempre que vira o ano, a gente promete que vai ser diferente. E esse ano eu vou fazer atividade física, eu vou manter o shape, eu vou me alimentar bem, eu vou ler um livro. O ano vira, dá janeiro, fevereiro, março e nada aconteceu. A gente acaba não conseguindo se comprometer com aquela promessa que a gente fez pra gente mesmo. Vocês se identificam? Isso aí, Luiz, daqui a pouco você chega no nível 20 também, muito bem. Casim, desculpa eu fugir do assunto, você acha legal a psicanálise? Sim, Casim. A psicanálise é uma excelente abordagem, principalmente para lidar com questões relacionadas à família, infância. Porém, para transtornos, a gente tem terapias que seriam mais eficientes. Algumas demandas de transtorno, a psicanálise não vai conseguir dar conta. Né? Assim como algumas demandas de TCC, algumas demandas de psicanálise, a TCC não vai dar conta e vice-versa. Então, tem abordagem para cada tipo aí de dificuldade. Então, a gente precisa respeitar isso. A gente não tá aqui no lugar de falar que uma é melhor que a outra, não. Né? A gente precisa ter essa consciência. A psicanálise foi tão relevante aonde a gente chegou hoje enquanto psicologia, então a gente precisa dar um mérito para ela disso. Prof, eu gostaria de convidar a todos para fazer parte de um grupo meu no Zap. Prof. Marcelo, que tal você abrir uma live para você fazer essa divulgação, hein? Acho que seria mais interessante você convidar o seu público para te seguir no grupo no Verdinho. O que você acha? Mohamed, tomar uma atitude e mudar. Mas é tão simples assim, Mohamed? Quantos aqui já disseram, amanhã eu mudo? Renato, obrigada aí pelo heart, me seja muito bem-vindo. Amanhã eu mudo, amanhã eu começo, eu vou fazer diferente dessa vez e não conseguiu de fato fazer. Agora, outro ponto, por que quando é alguém, um amigo, a gente se compromete e faz? E quando é pra gente, nós não fazemos? Por que isso acontece? Vocês saberiam dizer? Casinha, obrigado, adoro essa abordagem. Mohamed, tomar uma atitude de mudar, se esforçar
de uma forma que eu ainda não sei. Obrigada, Dawane, elogiou meu óculos. Ricardo, eu li um livro, já tô no lucro. Muito bem, Ricardo, já mudou um hábito, parabéns. A Marli falou, amanhã eu faço e nada de fazer. A Tamares disse, verdade, muitas das vezes falamos em mudar e não conseguimos. A Marli também se identificou. A Estela falou exatamente isso, faz um tempo que eu estou assim, procrastinando. Marli falou que quer mudar, que ela precisa. Seja bem-vinda, Jéssica, tudo bem? Psicóloga Estefânia, que honra ter você aqui, viu? Galera, baúzinho liberado, clica nele, pega a moedinha para ativar o Heart-me, que é o coração laranja. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você tá? Ativem aí para vocês apoiarem o meu fã-clube, fazer parte da minha comunidade e receber as atualizações de quando eu estiver ao vivo. Fechou? Para vocês não perderem nenhuma live. E hoje eu vou falar aqui, Estela, sobre algumas estratégias para a gente mudar esse repertório e, de fato, se engajar com as tarefas e diminuir a procrastinação. Porque, em alguma medida, nós vamos procrastinar. Obrigada, Gisele, Ana. Obrigada, Yasmin. Gratidão. Alguma tarefa a gente vai adiar de fato, porque muitas vezes a procrastinação, ela envolve Vamos falar sobre a diferença de procrastinação para preguiça? Mas eu preciso que vocês, nos dedinhos nervosos, quem me ajuda no tap-tap? Bora? A gente precisa bater 10k para a live chegar na For You. Enquanto a gente não bater 10k, a gente não chega lá na For You. Quem me ajuda? Biel, obrigada pelo abraço. Casinha, eu sou muito procrastinador, eu tenho um texto para fazer e provavelmente eu nem irei fazer. Então, deixa eu explicar para vocês a diferença entre procrastinação e preguiça. A preguiça funciona da seguinte forma: eu tenho energia para fazer isso que precisa ser feito, mas eu não quero. Eu escolho fazer outra coisa e eu fico bem fazendo essa outra coisa. Então, por exemplo, eu deveria estar fazendo aquele texto para poder entregar na faculdade amanhã. Ai, que preguiça, não quero não, nem já sei. Vou deitar ali e vou assistir série. Eu tô fazendo isso de forma intencional, consciente e eu não me arrependo. Então, isso é preguiça. Eu estou cedendo ao meu direito de não fazer algo porque eu não tô afim, porque eu não quero, agora eu não tô no momento. Aí sim a gente pode rotular de preguiça. Agora, a procrastinação, o buraco é mais embaixo. Na procrastinação, eu tenho consciência do que precisa ser feito, eu sei da importância, porém o sofrimento de imaginar que eu preciso executar aquela tarefa faz eu adiar. Vocês percebem que tem o fator sofrimento envolvido? Eu adio, enrolo, vou fazer uma outra coisa que eu julgo ser importante também, como por exemplo, vou fazer aquele texto, não, vou lavar a vasilha. Eu ia precisar lavar vasilha mesmo, mas na verdade eu estou fugindo de fazer aquilo que de fato eu precisaria executar. Isso vai vir acompanhado de culpa, meu pensamento não vai sair da tarefa, eu vou ficar o tempo todo falando eu devia estar fazendo aquela tarefa, eu já devia ter terminado, eu já devia ter entregado. Então lembre-se, preguiça eu adio e fico bem com isso. Procrastinação, eu acho que é difícil demais, eu acho que são muitas etapas, eu adio, faço uma outra coisa que é importante também, mas isso me gera sofrimento, porque a tarefa em si que eu deveria me comprometer com. Um exemplo de uma tarefa que eu procrastino, ir ao banco. Quem aqui gosta de ir ao banco? Sim ou não? Vocês gostam de ir no banco? Obrigada, Sérgio, pelo abraço. Quem gosta de ir no banco? Me responde aqui. Gente, eu não gosto. Eu chego lá, tem que colocar meus itens lá no negócio, lá, porque senão começa a apitar tudo. Me dá uma trabalheira, uma fila enorme. Não é chato? A Aline falou, eu detesto. Mas às vezes você tá com algum impedimento na sua conta. Seja muito bem-vinda. E você precisa ir lá resolver. Obrigada, Ricardo, pelo popular. Senão você tá pagando taxa à toa, ou senão você não vai resolver o problema, não vai receber o seu salário. Então tem coisas que a gente precisa de fato se mobilizar para ir, para que seja solucionado. Mas eu penso assim, não, amanhã eu vou, ainda dá tempo.
Nem eu vou chegar lá no banco, aquela fila enorme, eu vou gastar umas 4 horas lá, meu tempo é precioso. Depois eu faço. Esse depois eu faço não se concretiza, chega o dia do seu salário, ele não cai na conta, ele fica retido. E aí, de fato, você tem que ir lá no banco. Mas você desconsiderou que, poxa, eu poderia ter ido na metade do mês, que eu nem ia pegar tanta fila assim, ia estar mais tranquilo. Agora, chega no dia do meu pagamento, o pagamento não cai, eu vou ter que ficar horas lá, porque o banco vai estar lotado, porque tá todo mundo recebendo no mesmo dia. Essa é a procrastinação. Na hora que eu procrastino, eu não consigo entender que esse ato vai me gerar prejuízo. Eu simplesmente vou lá e adio. Então, vocês percebem o quão que traz prejuízos para nossa vida? Sérgio, boa tarde. Aliás, boa noite já, né? Então, vamos falar aqui sobre sintomas mais comuns. Então, a gente entende que a procrastinação afeta a produtividade. A procrastinação, ela afeta a resolução de problemas. A gente tem um prejuízo quando a gente procrastina. E, gente, a procrastinação é algo viciante. Sabe por quê? Vamos pensar assim. Você procrastinou lavar a louça da janta. Ai, amanhã eu lavo, assim que eu acordar. Aí você acordou atrasado e não lavou. O dia passou, você chegou em casa cansado, não lavou. A louça, ela é autolimpante? Ela se lava sozinha? Ei, Tiara, seja muito bem-vinda. Tudo bem? E aí, gente, a louça, ela é autolavante? Ela se limpa sozinha? Quem dera, né? Aí essa louça vai acumulando, 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 acumulando. E depois, LG, quem dera, você vai enfrentar o prejuízo de ter que lavar uma pia cheia de louças. Aquilo que era alguns pratos se torna um amontoado de panelas, vasilhas, pratos, copos e talheres. Então, vocês percebem que toda vez que a gente procrastina, a gente começa a se enrolar na procrastinação? Anderson, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Sabe o que é legal, gente? Mudou aqui, não sei se vocês ficaram sabendo, a gente não tem mais os inscritos. Agora a gente tem o super fã. A galera que eram os meus inscritos, eles entram por cima, assim, voando. Olha que interessante. Eu já consigo logo identificar. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo sorvete. Que delícia. Obrigada por ser um apoiador da saúde mental, viu? Muito obrigada. Olha lá, o Ricardo entrou voando de novo. Monique, obrigada pelas rosas. Gratidão. Luceni falou, eu não gosto de viagem. Luceni, você consegue elaborar um pouco mais? Por que você não gosta de viagem? O que acontece? Você fica tensa? Você fica ansiosa? Boa tarde, Monique. Boa noite, né? Tudo bem? Aí, ó, o Ricardo saiu e entrou para vocês verem. Vocês viram? Então, preciso que vocês se lembrem que procrastinação, ela vai contra a produtividade. Obrigada, Soares, pelos presentes. Se eu não me movimento para fazer o que precisa ser feito, vai acumular. E eu vou acumulando prejuízos na minha vida. Vamos falar dos sintomas mais comuns de procrastinação e depois que eu falar os sintomas, eu quero ver quem se identificou. Se você somar 3 ou mais sintomas, significa que você pode ser um procrastinador e que vai precisar de ajuda. Combinado? Alma, seja bem-vinda. Tudo bem? É a primeira vez dela aqui, gente? A Marli, eu gosto de viajar, só não gosto de ficar dentro do carro. Tenho medo da velocidade. Ah, Marli, entendi. A sua questão está relacionada com o trajeto, de passar horas dentro de um carro. Será que o que a Marli está trazendo para a gente pode ter relação com a ansiedade social? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? A ansiedade social é quando eu tenho sintomas muito desconfortáveis. Ansiedade social não, me perdoem, gente. Ataque de pânico. O ataque de pânico está relacionado quando eu tenho medo muito grande de determinados enfrentamentos. Eu tenho uma paciente que ela sofria de ataques de pânico. Toda vez que ela ficava fechada dentro de um ônibus, os ônibus de viagem, ela é da Bahia, né? Minas, Bahia são muitos quilômetros. Não tem como ir em ônibus de janelinha. Aí aquele ônibus todo fechado, com ar-condicionado, ela se sentia presa ali. Qual que era o medo dela? Se eu passar mal, vai ter mato de um lado, mato do outro.
eu não vou ser socorrida. A minha vida vai chegar ao fim aqui porque o socorro não vai chegar. E pasmem, uma jovem de 20 e poucos anos, saudável, com um medo extremo de passar mal e não ser socorrida. Quais são as chances? Qual é a probabilidade disso acontecer, gente? De numa viagem você passar mal e não ter o devido socorro, sendo que você é uma pessoa saudável. Que bom, Alma, seja muito bem-vinda. Então vocês percebem que a nossa mente prega pegadinhas na gente e a gente acredita nessas pegadinhas? E que a gente vai precisar de ir pra terapia para poder desconstruir isso? Ah lá, ó, a Tatá falou que pensa isso quando ela entra dentro do elevador. A Marli falou que tem medo de ir pra rasta. Tem pessoas que têm crises existenciais. Psicólogo Lorenzo, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo Heart Me. Tem pessoas que têm crises existenciais pensando como vai ser no pós-vida. Gente, é uma resposta que nós não temos, certo? Então, por que eu gasto tempo me preocupando com isso se eu não sei o que vai acontecer? Na verdade, ninguém sabe. Por que eu me permito entrar nessa viagem aí, de ficar sofrendo, tentando imaginar como vai ser, se ninguém sabe como vai ser? Ótima live. 5 minutos para atender o próximo. Bem aproveitados. Obrigada, psicólogo Lorenzo. Que bom que você tá aqui. Ah, pessoal, e sigam o psicólogo Lorenzo, tá? Se você ainda não segue ele, aproveita. Excelente profissional. Ele faz conteúdos de alta qualidade. Então vai lá no perfil dele e dá uma conferida depois, tá? A Marli, gosto de ficar no meu quarto. Marli, então a Marli tem de se isolar, né, Marli? Que bom, Psimonalise, que bom que você tá aqui, seja muito bem-vinda. Ó, gente, a gente tem outra Psi na casa. Psimonalisa, vamos prestigiar o trabalho dela. Vamos falar então dos sintomas mais comuns de procrastinação? Primeiro, adiar tarefas constantemente, mesmo que pequenas. Então eu fico evitando de fazer as atividades, algumas tarefas que às vezes são simples de serem feitas. Como, por exemplo, molhar as plantas. É uma atividade pequena? Quantos minutos eu gasto para molhar as plantas, gente? 2? Às vezes nem isso. Eu só vou ter que tirar ela daqui, levar ela para um local onde ela pode escorrer e molhar. Muito rápido, não é? Tem pessoas que conseguem procrastinar uma ação simples como essa. Glaze, atendo online sim. Apesar que agora eu tô fazendo cadastro na lista de espera, tá, gente? A boa notícia é, os meus horários se esgotaram. A má notícia é, eu não tenho mais horários disponíveis, por enquanto. Mas daqui a pouco algum paciente recebe alta ou desiste do tratamento, aí eu passo a ter um horário disponível. Quem quiser me chama. Ou aqui na opção de serviços, ou no verdinho, o link tá na bio. Fechou? Pegar algum papel na mesa, olha aí, o LG trouxe o exemplo pra gente. Eu demorei dias pra fazer isso. Às vezes a pessoa ela prefere ficar no prejuízo ali, ao invés de pegar algo. Tem gente que procrastina até para comer. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa procrastina, gente, para comer, se alimentar, para beber água. Acabou a água na minha garrafa, vou lá buscar? Não, deixa. Ai, que vontade de ir no banheiro, vou lá não, deixa. Marli, você acha que eu preciso de psicólogo? Marli, a gente só precisa de psicólogo quando a situação que a gente está vivenciando gera sofrimento pra gente. Gostar de ficar sozinha gera sofrimento pra você? Se não, se é algo que você gosta, entende? Quem precisa fazer terapia é todo mundo? Essa eu gosto de fazer. Vamos aproveitar que tem gente nova aqui na live. Deixa eu fazer essa pergunta. É todo mundo que precisa de terapia, gente? Sim ou não? Deixa eu colocar uma enquete aí. Votem aqui pra mim. Vocês acham que todo mundo precisa fazer terapia? Sim ou não? Votem aqui na enquete. Quem acha que sim, carinha sorrindo. Quem acha que não, carinha chorando. Votem aqui pra mim. Votem, 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 votem. Deixa eu ver a opinião de vocês. Eu procrastino muito. Sou diagnosticada com autismo nível 1. Deve ser, né, Caroline? Nível 1. E TDAH. Fico focada nos hobbies. Ó, que a Carolina trouxe pra gente. Já vamos conversar sobre isso, Carolina. Já vou te responder, tá? E aí, gente? Você acha que todo mundo precisa de terapia? Quem acha que sim, carinha sorrindo. Quem acha que não, carinha chorando. Nó, 15 votos, 17 votos a 6. Opa, e aí? O que você acha? Todo mundo precisa de terapia?
ficou 17-6. Deixa eu explicar algo pra vocês. Psicólogos que estão na live, não me cancelem, hein? Não tô querendo tirar o ganha-pão de vocês, mas eu tô querendo trazer um... Gente, terapia não é pra todo mundo. Te surpreendi agora, né? Mas a terapia não é pra todo mundo. Sabe pra quem é a terapia? Pra quem quer se comprometer com um processo. Isso mesmo, cara. Não é pra todo mundo. É pra quem vê que tem um problema e quer solucionar esse problema. E como a Kate trouxe, só pra quem quer mudança. Concorda, Psimonalisa? É bom lembrar disso, né, Anderson? Então, como eu tô falando pra uma audiência nova, eu acho sempre bom a gente relembrar. A gente tem algumas pessoas aqui que são mais antigas de casa, mas a gente tem gente nova aqui também hoje. Precisa de esforço. Gente, fazer terapia não é gostosinho. Às vezes vocês veem a gente aqui nas redes sociais falando sobre saúde mental e vocês pensam, ai, que delícia, eu quero fazer terapia. Não, não é. É um processo doloroso. Sabe por quê? A gente vai chegar num lugar que a gente vai ser acolhido, sim. A profissional vai tratar a gente com muito respeito, porém a gente vai escutar um monte de verdade sobre a gente. A gente vai ter que olhar para as nossas disfuncionalidades. E tem pessoas que são mais sensíveis que não dão muita conta disso, não. Existe confronto, exatamente. Olha só, você chega na terapia dona da verdade. Você brigou com seu marido, você chega com o nariz lá em cima falando o quão ele é inadequado, o quão você deu um esfrega nele de lição de moral. A psicóloga vai lá e faz enxergar um ponto que o erro era seu. Você queria que a psicóloga passasse a mão na sua cabeça. Você queria aplauso, você queria que ela falasse, isso mesmo, parabéns, você foi lá e falou poucas e boas pra ele, mas não é assim que a gente deve dialogar nas nossas relações? Cadê o respeito? Cadê a comunicação não violenta? Cadê os princípios? Então, ir pra terapia é isso. Nossa, hoje, orgulho da psi. Ela vai me aplaudir. Aí chega lá, a psi mostra que a sua atitude não foi a mais coerente. E aí, como é que faz? Obrigada pela lembrança aí, Tiara. Lá naquela plataforma do Play, gente, aquela que começa com Y, famosinha, que vocês ficam assistindo vídeos, as lives estão ficando gravadas lá. Então já me segue lá, tá bom? A Tiara deixou aí o @. Psimonalisa. Teríamos tantas pessoas frustradas e com tantos traumas. Aqui é como faz para ter uma sessão com você? Quer? Me chama ou no link da bio no verdinho, tá bom? Pra gente conversar. Bárbara, obrigada pelos presentes, gratidão. Então eu falei sobre adiar tarefas constantes, mesmo que simples. Segundo motivo de um procrastinador crônico. Obrigada, Anderson! Obrigada pelo buquê, gratidão. Obrigada, Anderson, por ser um apoiador da saúde mental. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Segundo, sentir culpa ou ansiedade depois de procrastinar. Lembra que no começo da live eu falei da diferença de preguiça para procrastinação? A gente sabe que a procrastinação quando gera arrependimento. Eu adiei, eu enrolei, eu não fiz. No final do dia eu fico me sentindo mal porque eu deveria ter feito. Eu fico me sentindo inadequada. A Ana, ó, eu sinto culpa, me sinto mal. Isso aí já é um sintoma que não é preguiça, e sim procrastinação. Gera sofrimento para fazer, você não faz, adia e depois gera sofrimento por não ter feito. A Kate falou que também fica mal. E sabe o que é curioso? Na hora, a gente acha que teve a ideia brilhante para procrastinar, né? A gente fala assim, vou fazer isso hoje não, eu vou deixar para amanhã, enquanto isso, eu vou fazer essa outra tarefa aqui. Na hora, gente, parece ser uma ótima ideia. Na hora. Chega no final do dia que você vai acertar as contas com você mesmo, aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro, que a sua consciência vem, você fala, poxa, eu devia ter feito, né? Dei mancada, por que eu faltei da academia hoje? Eu nem tinha um bom motivo para faltar. Eu me trapaceei, eu me enrolei, eu não me priorizei. Mais uma vez, quando que eu vou aprender? E aí a gente tem que lidar com o quê? O crítico interno. Quando eu falo crítico interno, vocês sabem o que é? Ah lá, Bárbara, quando bate o arrependimento, é doido. Vocês já ouviram falar sobre o crítico interno?
A Ana, é o mesmo para não ir à academia e depois fica mal. Exatamente, Ana. Vocês já ouviram falar sobre o crítico interior? Sim, seu próprio eu. Muito bem, Alma. Mas esse próprio eu, ele é contaminado. O crítico interior é você que se acusa, se cobra, se xinga, se maltrata, não se acolhe. Não precisa de ninguém te xingar, não. Você mesmo já faz isso com você. Esse é o crítico interno, ele é contaminado por tudo aquilo que você ouviu na sua infância sobre a sua pessoa. Não o que você ouviu de bom, o que você ouviu de ruim. Sabe quando seus pais falam o quanto você era inadequado? Menina, você não faz nada que presta. Eu te peço para fazer uma coisa simples, você não dá conta. Você é uma pamonha mesmo. Desse jeito não vai casar. Tô trazendo exemplos de falas da infância. Obrigada, Rê. Obrigada pelos populares. A criança, gente, acredita em tudo que o adulto conta pra ela. Se você falar que ela é boa, ela vai acreditar que ela é boa. Mas se você falar que ela é ruim, ela também vai acreditar que ela é ruim. Vocês conseguem entender isso? Embaixador, tio Gui, seja bem-vindo. Olá, Rejane. Sempre ouvi que eu era preguiçosa. Ouso dizer aqui que a Regiane, toda vez que procrastina, se chama de preguiçosa. Nossa, mas você é uma preguiçosa mesmo. Você não fez essa tarefa, não é possível. Tudo bem, embaixador? Seja bem-vindo. Ricardo, quem está na live pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, gente, sintam-se em casa. A gente aqui é uma grande família. Aqui é um espaço de acolhimento, nada de julgamento. E se tiver alguém aqui fazendo gracinha também, a gente dá tchau pra pessoa. Porque aqui é um lugar de trocas. Obrigada, Miranda. Obrigada pelo heart e pela rosa. Então, olha só. Toda vez que você procrastina, o crítico interno vai aparecer para te cobrar. O crítico interno é aquele dedo de acusação que fica apontado para você mesma. Vai precisar de ninguém dizer que você é inadequada, não. Você mesmo vai se culpar. Ah lá, Marli, ouvi na infância e ouço até hoje. Pior ainda se você ouve até hoje, hein, Marli? O embaixador, eu sou um preguiçoso assumido. Procrastino, não sei. Embaixador, eu expliquei no começo dessa live a diferença de preguiça para procrastinação. A preguiça eu faço intencionalmente e não me arrependo. Agora, a procrastinação eu adio e depois eu me culpo, eu fico mal. Essa é a principal diferença. Embaixador, dedo apontado para mim mesmo, cruz credo, alma. Sim, verdade, fica em nós o tempo todo, nos cobrando. Esse é o crítico interno. O que a gente vai fazer na terapia? Desconstruir o crítico interno. Porque ele é negativo. Ele é a voz dos nossos pais. O William, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo heart-me. Ele é a voz dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. O crítico interno, ele é punitivo. Ele não é saudável. Então, em terapia... Ei, Fábio, seja bem-vindo. Tudo bem? A gente vai fazer a desconstrução desse crítico. Como? A gente está lendo um livro maravilhoso, Acolhendo Sua Criança Interior, e a gente vai fazer esse movimento de acolhimento. Sabe aquilo que te faltou na infância? Você vai se proporcionar, você vai se dar. Sabe o dia que você não conseguiu cumprir aquela tarefa? Você vai entender que você não conseguiu e vai criar um plano para que de fato você consiga executar. Então a gente vai pegar esse seu pensamento que está todo contaminado, negativo, disfuncional e vai alterar ele para um pensamento mais realista. Não é passar pano para mim. É eu entender que eu sou um ser humano, que falho, que erro, mas que eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a tentar mais uma vez. Obrigada, Kate, pelo sumicha. Gratidão. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Ai, gente, vocês estão me mimando muito hoje. Obrigada. Ivone, obrigada pelo abraço. Malu, Marina, obrigada por compartilhar. Fábio, o casamento tá chegando, hein? 27/9. Já, já, que coisa boa. Marli falou, eu quero mudar, eu preciso mudar. Primeiro passo, Marli, é esse. Parabéns por reconhecer e querer. É leve, tudo bem? Como é que você tá? E cansa mesmo, gente. Chega uma hora que a procrastinação cansa. Porque a gente tá cansado de ver
as pessoas conseguindo, a vida dos outros andando, nessa hora a gente se compara e a nossa estagnada. Então gera muita frustração. Então eu falei sobre adiar tarefas, sentir culpa e ansiedade depois que procrastinou. Terceiro, ficar preso. Esse é clássico, gente. Redes sociais, séries, arrumações desnecessárias. Então pensa só, você tem que tomar banho. Gente, quem nunca? Agora vocês vão se identificar, prestem atenção. Você trabalhou o dia todo, chegou em casa muito cansado, tem que tomar banho. Mas você tá tão cansado que você não tem energia para tomar banho. Aí você senta no sofá e fala assim, só 5 minutos. E começa o dedinho. Quando você vê, já passou 2 horas e você não tomou banho. Não é, Anderson? Aí você fala assim, poxa, já era para eu ter tomado banho, já era para eu ter comido, já era para eu ter organizado as coisas para ir trabalhar amanhã, agora já tá tarde. Essa é clássica, não é? Quem nunca? Ana, eu fico muito no celular quando vejo a hora já foi, é isso. E o Leno, misericórdia, esses aí são... Não, Leno, não são. É algo que acontece com a gente, de fato. O que que tá relacionado com isso? Poxa, eu tô tão cansado que eu tô sem energia para tomar banho. Então eu sento na ilusão de que eu vou descansar um pouco, daqui a pouco eu tomo um banho. Mas, gente, o desânimo ele só aumenta. O cansaço ele vai ficar ainda maior porque as redes sociais traz pra gente um cansaço que não é o físico, é o cansaço mental. Então eu fico ainda mais sem energia para tomar esse banho. Vou tomar esse banho é quase meia-noite, ainda tem que comer, tem que organizar as coisas, vou dormir 1, 2 horas da manhã para acordar cedo no outro dia. Aonde que eu vou ter prejuízos? Dormir pouco, vou levantar exausto para trabalhar no outro dia. Quando que eu vou ter tempo de recuperar esse sono perdido? Vocês estão conseguindo entender? A Marli, primeira vez que ouço essas palavras. Sério, Marli, isso é bom ou ruim? Me conta. Não é, embaixador? Celular é o que pega. E olha, sabe o que eu até sugiro que seja feito? Carvalho, obrigada pelo heart-me. Chegou cansado, aproveita que o corpo já tá quente. Vocês entendem quando eu quero dizer que o corpo tá quente, né? Você já tá no pique ainda, você acabou de chegar. Corre e faz tudo o que precisa fazer. Aí você deita. Aí você relaxa com a sua consciência tranquila. Tem coisa mais gostosa de que você deitar depois de ter feito tudo o que você tinha pra fazer e ficar de boa? Gente, é bom demais. É muito relaxante, é reconfortante. Boa noite, Love. Tudo bem? Marli, você vai me abrir um leque. Ai, que bom, Marli. Que bom que tá fazendo sentido aí. Sérgio, ambientes sujos e desorganizados não são bons. Prefiro fazer. O Sérgio já consegue engrenar e se comprometer com a tarefa. Agora, tem gente que não consegue. A gente precisa dizer que a procrastinação, ela gera paralisia, sabe? Quando você tá ali paralisado, você sabe o que precisa fazer, mas você não consegue fazer. Tá ali estagnado. A sua consciência, você sabe o que você precisa fazer, mas o seu corpo não consegue fazer o impulso para executar a tarefa, de tão cansado que você tá. Love, eu às vezes não consigo. Até para sair fica difícil. Tá vendo só, gente? É um sofrimento real. Cono, acho que eu não tô bem. Dormi o final de semana inteiro. Tô de folga até amanhã. Entediado. Uai, Cono, vamos refletir sobre. Já é o 3º dia de ócio? A gente vai ficar entediado mesmo, hein? É natural. A Jaci falou, eu fico assim todo dia. É uma luta diária, até para levantar da cama. E aí eu costumo dizer que a gente precisa se desafiar. Então eu vou me comprometer com uma tarefa e eu só vou me dar uma recompensa depois que essa tarefa for concluída. Entendeu onde que tá o desafio? Mas o que que a gente faz? A gente já começa o dia nos dando recompensa. Quando o seu celular desperta e a primeira coisa que você faz no seu dia é checar as redes sociais, você vai passar o seu dia inteiro buscando o seu celular. Vocês sabiam disso? Você vai passar o dia inteiro buscando por recompensa. Você vai passar o dia todo buscando por gratificação. Agora experimenta. Seu despertador tocou, você desligou e não olhou o celular. Levanta, faz seu café, se arruma, faça uma leitura.
Veja como o seu dia ele passa a ter mais significado. Veja como o seu dia ele vai ficar mais leve. Para quem tem uma espiritualidade, ao acordar já agradecendo, tendo um tempo ali, com a sua prática, ajuda muito também a você ter um dia mais leve. Só que a gente está invertendo as ordens dos processos. A gente já quer começar o dia recebendo presente. Isso tem um processo na mente, um processo neural que se chama dopamina, de uma forma mais prática de falar, é aquela dopamina barata, dopamina rasa. A dopamina barata, ela passa muito rápido e a gente fica querendo mais. É meio como se a gente ficasse refém dela, viciado. Entende? Enquanto a dopamina duradoura, que é do comprometimento com as atividades, a atividade física, da boa alimentação, essa dura. Eu me sinto bem por um bom tempo. Tá fazendo sentido pra vocês? A Ana disse, o celular tá acabando com tudo nas nossas vidas. Hoje estava conversando com uma amiga. Quando vi, ela foi embora e eu nem vi. Sabe por quê, Ana? O celular tá acabando com tudo nas nossas vidas, como você trouxe, porque a gente tá muito distraído. A gente tá perdendo a noção do tempo. Vocês já perceberam o quão rápido o dia passa? Por que quando a gente tá na roça, sem sinal de internet, o dia passa devagar? Na verdade, o dia passa com a mesma velocidade, só que quando a gente tá distraído, o dia passa mais rápido. Porque a gente não tá vendo, a gente perdeu a noção do tempo. Vocês conseguem compreender? Não é só organizar as rotinas. Ai, Sérgio, quando a gente fala isso para uma pessoa típica, que tem um bom repertório de rotina, isso é fácil. Se eu pegar a Tiara, que tá aqui na live com a gente, Tiara é muito boa de organização, e eu propor para ela uma nova rotina, ela vai ter facilidade. Mas faz isso com uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa procrastinadora crônica, que vem de um contexto aí social, familiar, disfuncional. Essa pessoa ela não vai ter facilidade em se comprometer com tarefas. Faz isso por uma pessoa que está viciada em dopamina barata. Ela não vai ter facilidade em organizar uma rotina. Ela está viciada no estímulo. Vício, gente, por celular, o vício por redes sociais, ele é semelhante ao vício por um ilícito. Vocês conseguem entender a gravidade disso? É semelhante ao vício de álcool ou cigarros. Eles sofrem muito. Então, a pessoa ela tá viciada naquele comportamento disfuncional que é ficar scrollando o celular. E quando você sugere que ela se comprometa com uma rotina, a rotina parece que você tá castigando ela. Então, a gente tem que fazer um detox gradativo, fazer a retirada aos poucos. Sim, Flaviane, temos lives todos os dias. Então, a gente vai ter que fazer um detox gradativo, fazer a retirada aos poucos e ir colocando rotina. Até a pessoa entender que rotina é legal, que rotina é saudável, que rotina traz previsibilidade e bem-estar. Mas isso precisa ser feito de forma gradativa. O que acontece com pacientes que chegam no consultório com vício de tela, passa muito tempo nas redes sociais ou jogando? É um paciente que ele vai ter muita recaída. Eu vou fazer com ele um cronograma ali, vou planejar a rotina dele, mas ele vai estar sempre voltando pro vício até ele entender. Obrigada, Yasmin, pelas mãozinhas. Obrigada, Emanuele. Obrigada, Rê, pelos populares. Vai demorar para ele entender que a rotina faz bem e para ele engrenar com a rotina. Então, vai ter semana que ele chega no consultório, Patrícia, consegui. Essa semana eu brilhei. Na outra semana, Patrícia, eu não consegui fazer nada. E a gente tem também o humor influenciando. Se é um paciente deprimido, ele vai ter mais dificuldade de se comprometer com a rotina. Parou de contabilizar os TEPs? Aqui tá com 7. Travou? Gente, o TikTok ele tá passando por atualizações, então a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Tá trocando aí os inscritos pelo Superfã. Então, a plataforma, ela tá passando por algumas oscilações, tá? Vamos ter um pouquinho de paciência. Aqui mudou, Rê, agora tá 78. Voltou? Cono, e quando a única diversão que a pessoa tem é um celular ou um computador? Cono, a gente vai ter que conscientizar ela que existem outras atividades que são mais saudáveis e que também são divertidas. Só que essa pessoa ela vai ter que se redescobrir. O que ela gosta de lazer? E hobbies que ela tinha antes que ela foi abandonando isso ao longo do tempo? O que ela gosta de fazer?
Como que a gente pode inserir novamente esses hobbies na rotina dela? A gente vai ter que fazer isso aos poucos. Aqui já tá com 80k de TEP. Yasmin, eu tenho depressão, é difícil fazer as obrigações do dia a dia. Tá vendo só? Yasmin contextualizou aqui pra gente. Quem sofre com a depressão, eu fiz um vídeo sobre isso, eu não sei se vocês viram. Eu fiz um vídeo na plataforma explicando que eu acho a depressão mais desafiadora do que o paciente border. Sabe por quê? O paciente border, ele tem oscilações de humor, sim, ele é mais intenso, mas ele vai ter os seus dias bons. Vai ter o seu dia energizado, produtivo. Agora, a pessoa depressiva, ela passa a maior parte do tempo triste, cabisbaixa, sem energia. Então, gente, o quadros depressivos é coisa séria. A gente não pode negligenciar isso. A pior coisa que um parente pode fazer, um familiar, é dizer que isso é falta de Deus, a falta de louça para lavar, a falta do que fazer. A gente tá contribuindo para que a pessoa piore quando a gente faz esse tipo de julgamento. Ao invés de tentá-la de fato ajudar ela, né? Vamos lá, você consegue, eu vou com você. Eu te ajudo. A LG falou, parece que alguém me bateu. Como assim? Travou no ranking, né? A Roselane falou, crise de ansiedade quase todos os dias. Você tá fazendo tratamento, Roselane? Me conta. A LG falou que começou a fazer exercícios físicos pelo YouTube. Parabéns, parabéns. É o ranking que travou, né, gente? Não vou atualizar ele agora não, porque senão a galera vai dispersar e vai sair da live. Então tenham paciência aí. Aqui ainda tá atualizando, ó. Aqui em cima. Vamos concentrar no número aqui de cima então, perfeito? Vamos lá. Outro sintoma clássico de quem é procrastinador crônico: dificuldade em iniciar projetos, mesmo aqueles desejados. Então a gente tem pessoas colocando empecilhos para poder começar aí um novo hobby, uma nova atividade, um novo empreendimento. Sabe aquele famoso eu não tô pronto ainda? Eu não tenho os equipamentos necessários, eu ainda não tenho o conhecimento. Eu conheço muitos profissionais travados de fazer live aqui na plataforma porque acham que não tem repertório suficiente para fazer live. O Luiz perguntou, um ambiente não favorável pode causar procrastinação? Com certeza, Luiz, com certeza. Vamos pensar num ambiente todo desorganizado, caótico, bagunçado, com tudo jogado, sujo. Esse ambiente, ele drena da gente energia mental. Eu olho para o ambiente, eu me desorganizo por dentro. Isso me trava. Agora, vamos pensar numa casa limpinha, cheirosa, tudo no seu devido lugar. Em cima da minha mesa já tem tudo que eu preciso para começar o meu trabalho. Isso facilita a minha vida. As chances de eu procrastinar, ela vai ser bem menor, porque já tá tudo separado, já tem o passo a passo, eu sei exatamente o que eu preciso executar. Agora, se não tem um planejamento, se não tem uma ordem, se tá tudo desorganizado... Gleidson, obrigada pela rosa. Gleidson, o nome escreve igualzinho do meu marido. Mesmo nome do meu marido. A Tiara, Deus me livre de um lugar desorganizado, me deixa deprimida. E tem pessoas que elas se deprimem num lugar desorganizado. Então elas têm uma necessidade de manter organizado para se sentirem bem. Psicóloga Renata, seja muito bem-vinda. Tudo bem? A Val falou, eu estava com ansiedade, mas ouvindo sua live estou me sentindo muito bem. Ô, Val, obrigada pelo carinho, viu? Fica aqui com a gente para você ficar mais tranquila, tá bom? A Drica falou para resolver as coisas. Você escreveu mais alguma coisa, Drica? Boa noite. Como é que você tá? A Marli falou, eu deixo de fazer meus projetos para cuidar da casa. Eita, a gente tem um ponto de alerta. Paulo, o que é a vida? Paulo, isso é tão subjetivo, cada um vai ter uma visão do que é a vida. Se eu perguntar aqui para essas 130 pessoas que estão ao vivo comigo, cada um vai ter um ponto de vista diferente sobre o que é a vida. Então eu te pergunto, Paulo, o que é a vida para você? A Tiara, doutora, quem procrastina para si, mas não para o outro, também procrastinação encaixa, Tiara. O que a gente vai ter aí? Um quadro de ou autossabotagem, ou a pessoa ela não consegue valorizar. Aí a gente tem uma baixa autoestima. Sabe aquela pessoa que ela é criada para fazer pelos outros?
O pai e a mãe tomam o brinquedo da mão da criança e falam: você vai emprestar sim, deixa de ser egoísta. O menino ganhou lá umas balas, divide agora, você vai dividir, senão você vai ficar um menino marrento. Pode dividir. O que essa criança está aprendendo? Eu tenho que abrir mão das minhas coisas em prol do outro. O que eu tenho que dar para os outros. Essa pessoa, ela cresce entendendo que primeiro os outros. Se sobrar, para mim. E quantas mulheres? Vai lá, faz a comida, a família é grande, deixa todo mundo comer à vontade. Se sobrar, ela come. Ó, o Luiz deu até gatilho aqui. Eita, tocamos num ponto sensível. Então, quantas mulheres não fazem isso? Deixa a família toda comer à vontade. O que sobrar, ela come. Se sobrar, e tá tudo bem pra ela. Ela ainda fala assim: eu não ligo não, deixa os meninos comer. Eles estão com fome. Ah lá, Marli, eu faço isso. Esse autossacrifício, então eu me sacrifico em prol dos outros, faz eu não reconhecer o meu valor, faz eu não me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço. E qual o trabalho que a gente vai fazer com essa pessoa em consultório? Conscientizar ela de que primeiro ela faz por ela, para ela ficar bem. Ai, gente, a palavra fugiu. Fugiu a palavra? Ela primeiro precisa se encher para ela ser abastecida. Apareceu a palavra. Primeiro ela se abastece, depois ela oferece para o outro. A maioria de nós pecamos nisso. A gente inverte a ordem. Primeiro a gente faz pro outro. Se sobra, a gente faz pra gente. Quando der, eu faço pra mim. A gente vê isso muito em mães. A criança nasce, a mãe faz de tudo pelo filho. Aí quando dela, cuida dela. Então, ó, o filho anda com as melhores roupas, com os melhores sapatos, tem acesso aos melhores brinquedos. A mãe tá lá com a roupa da calcinha furada, sutiã relaxado. Pra ela é quando der. Quando sobrar, ela faz pra ela. A gente não tem senso de merecimento, de amor próprio, de valor quando a gente faz isso. LG, em um local em que trabalhei, quando tinha bolo, guardava para todos que não estavam. O quê? Você ficava sem? Meu Deus. E ficava sem, isso mesmo. Aí, tá vendo? A Kate, eu faço tudo para os outros e nada para mim. Vamos começar a inverter essa ordem, Kate? Primeiro você faz por você para depois fazer pelos outros? Você vai ver o quanto que a sua vida vai andar. E, gente, não é tão simples assim, eu sei. Não é só falar. Eu trabalho com pessoas no consultório que sofrem com isso, de não conseguir fazer por si, de ficar fazendo só pelo outro. Então, a gente trata isso. Adorei conhecer a live, mas tenho que resolver um BO aqui. Alma, vai ficar gravada lá na plataforma do Play. Depois você assiste, tá bom? Sou catequista, me diz. Gente... Catequista, você é católica, né? Deixa eu falar algo pra vocês. A própria Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, catequista. Pega a sua Bíblia aí pra você ver essa passagem. Na própria Bíblia fala que a gente tem que amar o outro, ame o outro como a ti mesmo. Não é assim que tá escrito lá nas escrituras? Ame o outro como a ti mesmo. Se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Isso é possível? Me explica. É porque a gente aprende num contexto religioso sobre caridade. A gente tem que fazer pelos pobres necessitados, por quem não tem, pela viúva, pelo enfermo. Não é isso que a gente aprende sobre caridade? Mas a caridade não quer dizer você tirar do prato do seu filho para dar para os outros, não. É primeiro você alimenta a sua família, depois você serve o outro. Então, primeiro você se dá o amor, o carinho, a atenção, o cuidado. Aí você transborda na vida do outro. Agora, você é uma metade. Você vai querer tirar o que você tem e dar para o outro? Você vai ficar no zero. Vocês estão entendendo? LG, parece que às vezes é mais fácil fazer pelo outro do que por nós. E LG é mais fácil porque a gente foi condicionado a isso. Vocês sabem o que é condicionamento? A gente vai ter lá os experimentos do Skinner. Vamos falar de psicologia do comportamento. Skinner, estudioso do comportamento humano, ele fez testes com ratinhos. Então, os ratinhos pressionavam ali a barrinha para receber água. Ele treinou os ratinhos para fazerem isso. Os ratos, eles só recebiam água quando eles pressionassem uma quantidade de vezes a barra.
Isso é condicionamento. Eu condicionei os ratos a receberem água somente quando eles fizerem o comando que eu os ensinei a fazer. Você, criança, foi condicionada, treinada a servir o outro e abrir mão de si. Por isso que hoje para você é mais fácil fazer pelo outro do que fazer por você, porque não deixaram você fazer por você na infância. Você não podia. A sua prioridade era o outro. Isso, Renata, síndrome da boazinha. Tem a síndrome do bonzinho também. Renato, gosto de estudar o Skinner. Pavlov também fez lá um experimento lá com os cães, com a saliva. Os cães, eles foram condicionados a isso. Crianças também são condicionadas a serem obedientes a todo custo. Porque na visão dos pais o que os outros vão achar da nossa família? Então faz, entrega, seja bonzinho, se comporte, porque o que vale mesmo é o que os outros acham. O que você acha, não importa. Mas, pai, não é meu brinquedo. Não importa. Entrega. O outro quer, você entrega. Não foi assim que você foi criado e foi criada? Imagino que a maioria de nós. Eu fui. A Mira, eu sempre faço pelos outros e quando resolvo fazer por mim, sinto culpa por causa desse condicionamento, Mira. Olha lá, o Anderson concordou. O Ricardo, não falo essas coisas pros meus filhos, não. Ainda bem, Ricardo, ainda bem. Que bom que você aprendeu. User, tenho muito pensamento ruim, tenho muito medo de tudo. Use. Procura terapia. Tem pessoas que têm toque, pensamentos obsessivos. Toque de pensamento existe. Então busca por terapia para você trabalhar esses pensamentos, tá bom? Ficar no sofrimento é muito ruim. Luiz, eu fui criado, ser educado a qualquer custo, tá vendo só? Oi, Mai, tudo bem? Seja bem-vinda. O ser educado vem em primeiro lugar, né, Luiz? As suas vontades era quando desce. Suas vontades não era prioridade. Nando, pelas medicações que você tem, você foi diagnosticado com TDAH e com bipolaridade? Minha mente é muito barulhenta. Ah, acertei. Ô, Renato, sai da live e abre ela de novo. Porque aqui não tá sem som, não. O pessoal tá me escutando? Vamos lá para os outros sintomas, gente. Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque eu vou receber visita em casa. Vou só terminar os sintomas aqui pra gente poder finalizar. Se eu pudesse, eu ficava, viu? Que a live hoje tá boa. Acúmulo de prazos estourados ou compromissos não cumpridos. Sabe aquela sensação que você tem que você tá sempre apagando incêndio, naquela correria? Ricardo, terapia não é a solução para tudo, porém nos dá ferramentas para lidar com os desafios da vida. É sobre isso, Ricardo. Muito bem pontuado. A terapia ela não vai resolver o seu trauma, o seu transtorno, mas ela vai te dar suprimento e ferramentas para te auxiliar na sua jornada. Batemos 100k! Vocês arrasaram demais. Vamos comemorar. Parabéns, gente. Muito bem. Boa noite, Paula. Como você tá? Alisei, Denis, temporariamente. Só fiz uma chapinha aqui. Depois eu volto pros cachos. E obrigada pelo heart-me. Obrigada, viu, pessoal, por todos os presentes. Obrigada, Carioca. Sensação de frustração e autocrítica constante. Obrigada, Denis. Obrigada, Anderson, pelo sumicha. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada demais, Anderson. Obrigada, arrasou hoje na nossa metinha. Então, ó, trouxe pra vocês os principais sintomas de procrastinação e os motivos pelos quais uma pessoa pode procrastinar envolve perfeccionismo, veio de um ambiente familiar com muitas críticas, pode estar relacionado a algum transtorno também, então pessoas com TDAH elas tendem a ser mais procrastinadoras, baixa motivação, baixa autoestima, depressão, são todas condições que propiciam uma maior procrastinação. Outro ponto também, se você veio de um lar que era muito rígido, hoje você pode ser um adulto procrastinador. É que o seu organismo estivesse em protesto contra essa rigidez toda que você viveu ao longo da vida. A Lori, tudo que eu precisava ouvir hoje, estava precisando de escutar uma psicóloga. Ai, Lori, obrigada. Obrigada demais, gratidão, viu?
por compartilhar comigo. Eu espero que você fique bem, tá? A Lori falou que mora em Portugal. Estava super difícil lidar com o meu eu. Eu sofri muito na infância. Lori, tem um livro excelente que se chama Acolhendo Sua Criança Interior. Inclusive, pessoal, sábado às 8 a gente vai ler. A gente vai fazer mais reflexões sobre esse livro. A gente tá fazendo um clube do livro sobre ele. A gente já tá no capítulo 16 do livro. Então, convido vocês a virem participar com a gente. Obrigada, Kate, pelas rosas. Iluminou a galeria. Acolhendo Sua Criança Interior é o livro. Cadê? Acolhendo Sua Criança Interior. Pode te ajudar muito, Lori. Inclusive, você acha o PDF dele na internet, tá? Isso. Obrigada, Rei. Muito obrigada. Leia que vai te dar um refrigério. E faça os exercícios, Lori. Os exercícios deles são fantásticos. Então, pessoal, vou me despedindo de vocês. Quero agradecer pelo encontro de hoje. Foi riquíssimo. A gente conversou ricamente aqui hoje sobre procrastinação. Se você se identificou com esses sintomas, se você se percebeu sendo alguém procrastinador, procrastinadora, busque por ajuda.